Ei, gente, dando sequência à resolução das questões do capítulo 5, número 13, fala o seguinte: a gerente do cabeleireiro Sempre Bela tem uma tabela em que registra as quantidades de serviços executados nos pés, nas mãos e o serviço de podologia de 5 manicures. Sabendo-se que cada uma ganha 50% do que faturou ao mês, pede pra gente criar um programa que possa calcular e imprimir o quanto cada uma vai receber, uma vez que elas não têm carteiras assinadas. Os valores, respectivamente, são 10, 15 e 30. Então, aqui a gente tem a inclusão da nossa biblioteca padrão de entrada e saída em C, que vai permitir que nós possamos utilizar funções como o print e o scanf, que são utilizados para exibir mensagens na tela, ler e também ler os valores que foram digitados pelos usuários. Então aqui a gente tem nossa função principalmente que vai retornar para a gente um inteiro. A partir disso a gente tem a definição de constantes para ler o preço dos serviços. Então a gente tem uma constante float preços pés, que vai definir o preço do serviço dos pés, que é R$10. Constante float preços mãos vai definir o preço do serviço das mãos, como 15. Constante float preço podologia vai definir o preço do serviço em podologia, que custa R$30. E por fim aqui a constante float comissão, que vai definir a comissão de 50%, né, ou 0,5. Vai significar que cada manicure ela vai receber metade do valor faturado com seus serviços. Então aqui temos a declaração das nossas variáveis. Então aqui a gente tem a constante int manicures igual a 5, que vai definir o número de manicures, como disse o exercício é 5. A constante int serviços, que é 3, que vai definir o número do tipo de serviços, que são pés, mãos e podologia. E aqui esse int tabela, manicure serviços, que vai declarar uma matriz 5x3, né? Para armazenar a quantidade de serviços que foram executados por cada manicure. As linhas vão representar as manicures e as colunas vão representar os diferentes tipos de serviços. E aqui a gente tem esse float aqui, recebimento, que vai declarar um vetor para armazenar o valor que vai ser recebido por cada manicure. E aqui, lendo a quantidade de serviços executados por cada manicure, a gente tem um for aqui, um loop, né, que vai percorrer cada manicure, que ela vai o i vai de 0 até 4. E a gente tem um print aqui, que vai exibir uma mensagem pedindo que o usuário ele insira a quantidade de serviços que foi realizado para a manicure. E a gente tem esse mais um aqui, que é usado para exibir os números a partir de 1 ao invés de 0. E depois disso a gente tem aqui 3 scanfs, que eles vão ler a quantidade de serviço, no caso aqui, de pés que foi executados e armazenar na coluna 0 da linha I da matriz tabela. E aqui vai ler a quantidade de serviços de mãos executados e vai armazenar na coluna 1 da linha I da matriz tabela. E por fim aqui vai ler a quantidade de serviços de podologia executados e vai armazenar na coluna 2 da linha I da matriz tabela. Logo após aqui, o cálculo do recebimento. Então a gente tem o for, que ele vai percorrer sobre cada manicure. Esse float
ele vai calcular o faturamento total de cada manicure, somando o produto de cada serviço que ela faz, né? Pelo o preço correspondente dado no exercício. Então, aqui, essa tabela I0, preço pés, calcula o faturamento do serviço dos pés. Preços mãos, calcula o faturamento do serviço das mãos. E preço podologia, calcula o faturamento do serviço de podologia. E a soma desses valores é o faturamento, né? Que representa o total faturado pela manicure I. Então, aqui, por fim, a gente tem a impressão dos nossos resultados, que eu pedi para ser em forma de tabela, eu coloquei em forma de tabela. Então, tem um print aqui, coloquei um print que ele vai imprimir o cabeçalho da tabela com os títulos da coluna. Essa porcentagem S é uma forma de string. A porcentagem D, ela formata um inteiro. O porcento traço 10S e o porcento traço 10D vai significar que cada campo ele vai ter um espaço de 10 caracteres e vai ser alinhado à esquerda. E esse porcento traço 15S vai reservar um espaço de 15 caracteres para a coluna recebimento. Aqui esse print, ele vai imprimir uma linha de separação entre o cabeçalho e os dados. Aqui a gente tem outro loop for que vai percorrer sobre cada manicure. Esse print, ele vai imprimir todos os dados da manicure e mais o número da manicure. Aí a gente tem a tabela I0, I1 e I2, que vai ser a quantidade de serviço dos pés, do serviço das mãos e serviço de podologia. E o recebimento, que é o valor recebido pela manicure, formatado com 2 casas decimais. E aqui o retorno do programa, que vai indicar que o programa ele terminou com sucesso. E é isso. Vamos aqui rodar então. Então, pede aqui pra gente digitar a quantidade de serviços executados para manicure 1, colocar valores aleatórios. E agora a quantidade de serviços executados para manicure 5. E aqui a tabela correspondente, então, a manicure 1, 2, 3, 4, 5. Aí são 3 serviços, pés, mãos e podologia, a quantidade do faturamento e aqui o quanto elas vão receber.